Volta pra dentro, Sônia! Não, Carlos, Volta eu pra não dentro! fiz nada. Cala sua boca, volta pra dentro! Tu não me responde. Tu tá me ouvindo? Tu não faz nada direito, tchê! Nada! Tu não cuida direito da casa, não cuida direito das crianças e tu ainda quer me seguir ainda. A hora que eu saio do trabalho, tu não tem que estar te envolvendo, tu não tem que ir atrás me seguir pra ver onde é que eu tô. Tu tá me ouvindo? E tu não me responde. E vocês vão pra dentro! Eu tô corrigindo a mãe de vocês! Sônia! Quantas vezes eu te falar, tu vem pra fora, tu faz fiasco pros vizinhos, é esse que tu quer. E vocês aí, ó, vão pra casa de vocês não tem nada que se meter. Estão ouvindo, Sônia? O problema é que eu sou bonzinho, esse é o problema. Porque o meu pai sabia corrigir muito bem a mãe dele. O meu avô sabia muito bem. Mas eu te dou esse arrego, é assim que tu me trata, tu me desrespeita. Tá me ouvindo? Mas hoje sim eu vou te ensinar a tu me respeitar. É hoje. E tu não me responde. Vamos pra dentro, vamos pra dentro. E cala essa tua boca, tu não responde. Fica quieta. Cala a boca. Olá, como vocês sabem, meu nome é Paulo. O meu é Regi. O que vocês viram agora foi um teatro, mas na verdade isso não é ficção, né? Existem hoje em dia muitas pessoas que passam por relacionamentos abusivos, que é o que vamos falar hoje, ok? Uma coisa muito importante que gostaríamos de passar para vocês. Esse vídeo pode impedir que pessoas tenham vidas destruídas e possam se recuperar a tempo. Assista com seriedade, se puder dê um like, né? Se inscreva para quê? Para que esse canal vá mais adiante e alcance outras pessoas. Certo, Rich? Certo. Por que a gente está fazendo esse vídeo? Porque ultimamente a gente tem atendido muitos casais, mulheres principalmente, que passam por relações abusivas, que nem sempre é uma agressão. E é por isso que é importante a gente entender o que é uma relação abusiva. Vamos começar? O que ocorre é que muitas pessoas acham que relacionamento abusivo tem a ver apenas com o físico, que é com o empurrão, bater, puxão de cabelo, mas não é bem assim. E é por isso que muitas vezes é difícil identificar uma relação abusiva. Veja, uma relação abusiva ela se divide em 3 partes. O físico, como eu já falei agora, também o emocional, que é quando existe xingamentos, humilhação, o medo, mesmo que não haja agressão física. E também a relação abusiva sexual, que é quando o parceiro é obrigado a fazer coisas que não gostaria em momentos que não gostaria, que hoje a lei inclusive caracteriza como estupro mesmo entre pessoas casadas. Existem relações abusivas e relacionamentos abusivos. Relações abusivas é quando existe entre um homem e mulher, no caso um esposo, a esposa, o namorado, a namorada. Agora, relacionamentos abusivos é quando em outras relações isso também acontece, por exemplo, entre pais e filhos, avós e avós, entre tios, entre irmãos, né? Na escola com o professor, ok? No ambiente de trabalho, entre um colega que está mais tempo, o chefe, ou até mesmo líderes religiosos. O que caracteriza isso é quando uma pessoa se coloca acima da outra e começa a tirar vantagens com isso, inclusive denigrindo a outra. E é por não deixar marcas que às vezes é difícil da pessoa identificar uma relação abusiva. Existem formas de identificar, ok? É interessante também notar que a psicologia diz que o abuso, quando ele não é físico, quando ele é emocional e sexual, ele ainda pode levar muito mais tempo para a pessoa se recuperar. Porque só o machucado em si, embora também tenha o abuso emocional no físico, a cura ocorre em poucos dias. Um olho roxo, né? Um corte, isso cicatriza em poucos dias. Agora, o emocional, mesmo que seja apenas emocional, ele pode trazer traumas para a pessoa que possa levar o resto da vida, anos ou décadas, para que isso possa se tratar. Agora que eu já expliquei o que é uma relação abusiva, vamos verificar então como identificar se você está ou não em uma relação abusiva. A coisa mais básica e importante que nós temos que entender é o seguinte: quando os direitos são desiguais, né? Por exemplo, hoje em dia as leis, né? As leis para as mulheres, contra a homofobia, né? Contra o racismo, assim como a questão religiosa, para quem é religioso, a questão do julgo desigual, tudo isso serve para quê? Para mostrar que todos nós somos iguais e temos os mesmos direitos. Certo, Rich? Quando você notar que você não tem o mesmo direito que a outra pessoa de fazer o que quer, de fazer sua escolha, de ir e vir, você vai notar que alguma coisa de errado há.
Então, por exemplo, a pessoa abusiva vai ser aquela que tem as melhores ideias, né? Que vai fazer com que o outro se sinta culpado. É uma pessoa que não consegue pedir desculpa, né? Não consegue pedir perdão porque não se vê como errado nunca, né? Sempre coloca a culpa em alguém ou em outra pessoa, né? Ou em outra coisa. E quando essa desculpa ocorre, você vai notar que existe um círculo vicioso que gera do momento de estresse ao momento de agressividade em si, física ou não, um momento em que existe essa desculpa, que normalmente é da pessoa inocente e não do abusador, e corre novamente esse círculo constantemente. Existem casos de extremos entre casais onde o marido, o namorado desconfiado, ele exige, por exemplo, que a namorada tire foto ou até faça vídeos para comprovar aonde ela está, sendo que ele próprio não faz isso. Ele próprio se diz às vezes traumatizado, se diz que passou por coisas difíceis na vida, mas a verdade é que essas pessoas, se isso é verdade, elas precisam procurar uma ajuda e não apenas descontar isso nas outras relações. Então note que o abusador ele vai decidir o que você vai vestir, vai decidir com quem você pode conversar, aonde você pode ir, e ele vai decidir coisas de forma que coloque como você a errada nessa situação. Ele vai dar desculpa dos atos errados que ele fez, como por exemplo, eu estava num momento ruim, eu estava chateado, você me irritou, eu estava bêbado, eu nem lembro. Isso são sinais de um abuso na relação. Agora você em casa pode estar se perguntando, Paulo, mas eu percebi que eu estou numa relação abusiva, o que eu posso fazer? Bom, a primeira questão é, se esse abuso é físico, é importante que você se afaste da pessoa, ok? Você nem termine esse vídeo, vá para a casa de um parente, vá para a casa de um amigo, né? E dessa forma, se possível, denuncie, né? Porque as leis estão aí para proteger você e também para educar o abusador, ok? Mas aí também tem a questão, às vezes é um pai que você ama, né? Um filho que você ama, que pode estar até mesmo com uma dependência química, por exemplo. Às vezes é um irmão, né? Às vezes é o esposo ou esposa, de forma que você está tão ligado que você não quer se desfazer dessa pessoa, que você não vê o divórcio como a melhor solução. Não tem problema se você pensa assim. Mesmo assim, o afastamento ele é muito importante para a sua integridade física, mas você pode com certeza oferecer ajuda para essa pessoa. Ou seja, acompanhar ela até um psicólogo, um psiquiatra, né? Um centro de reabilitação, porque às vezes as pessoas querem ajuda, mas têm vergonha de sozinhas seguir. Se você me perguntar, é possível reverter esse quadro? Sim, é possível. Nós já atendemos alguns casais, né? Que hoje essa agressão não ocorre mais, mas o primeiro ponto foi o afastamento, ok? Até para que possa fazer uma negociação, porque o abusador ele precisa entender que perdendo as pessoas em volta dele, ele precisa mudar, entende? Agora, se ficamos em volta, às vezes, ele entende isso como, eu posso fazer, tudo bem, essa pessoa, nunca vou perder essa pessoa, vou continuar do jeito que eu estou. É muito fácil odiar uma pessoa abusadora, né? Esse vídeo também, ele mexe um pouco comigo, porque eu vim de um lar onde o abuso, ele era físico e constante, né? Eu tinha um pai que tinha problema com bebida, então ele batia na minha mãe dos meus 5 anos, que eu lembro até os 14 anos. Então é muito fácil odiar o abusador. Mas o que ocorre, né, é que às vezes o abusador ele já vem de um lar onde ele também foi abusado. Já vem de uma família desestruturada por drogas, por álcool, né, pelos relacionamentos mal resolvidos. Então é importante que é uma pessoa que, embora esteja cometendo um erro e um crime, ela também foi vitimizada. E é por isso que às vezes é importante oferecer ajuda. É claro que depende dela também. Lembre-se, o abusador pode ser o seu filho, pode ser o seu pai, pode ser o seu irmão, né? Uma pessoa que você realmente ame, certo? Agora você pode se perguntar o seguinte, Paulo, eu nunca fui agredido, não existe agressão, mas eu temo colocar isso, eu temo colocar essas questões dos meus direitos, de eu poder ir aonde eu quero, né, de eu vestir uma roupa que eu gosto. Como eu posso fazer isso? É assim, se você tem medo de falar com outra pessoa, né, é porque a relação já está totalmente desequilibrada, né? Essa relação já é uma relação abusiva. Então, se você tem medo de conversar com a pessoa, você pode também se afastar. Você pode ir para a casa de alguém, de um familiar, e, através das redes sociais, tentar um diálogo.
olha, eu fiz isso, eu me afastei por isso, eu tenho medo disso, eu gostaria de verificar isso, de negociar essa relação com você. Entende? É uma forma de ajudar, uma forma de se resguardar também, já que nas redes sociais também fica tudo registrado, né? E também de você ver a reação da pessoa nesse momento, se vai ser violenta, né? Se ela vai colocar alguma ameaça, ok? Isso é importante. Reforçando, se você passa por isso, é muito importante ver uma forma de se afastar. Porque se afastando você se resguarda fisicamente e também você tem um poder melhor de negociar, né? E para quem é religioso, não se preocupe, o afastamento ele não vai impedir de você poder dar um pontapé ainda mais importante na restauração, porque o perdão ele pode vir, né? Eu mesmo e minha esposa, por muitos anos a gente teve uma relação abusiva emocional um com o outro e da mesma forma podemos, né, nos perdoar e hoje estamos aqui para ajudar você. Para quem não conhece a minha esposa, ela às vezes fala pouco, né? Mas é importante que ela tem dois papéis muito importantes. Primeiro, ela apoia esse trabalho e ela é base de tudo que eu faço. Muita coisa que eu faço nos bastidores eu dependo dela. E ela faz o papel de você de casa. Ela faz as perguntas, ela me traz as questões que eu trago para vocês, né? Algumas pessoas também fazem as perguntas. O conhecimento dela, né, no dia a dia, no cotidiano, que é o seu ponto de vista aí de casa, é que faz com que esse trabalho possa ser possível. Não é costume nosso pedir, mas pela importância, dada a importância desse vídeo, a gente pede, dê o seu like, né, se inscreva, compartilhe com outras pessoas, porque esse vídeo ele pode mudar algumas vidas, né? Pode dar chance de pessoas não passarem nesse tipo de relação. Elas vão poder identificar, nossa, é isso que eu estou vivendo, e poder tomar um pontapé inicial, né? Se não com as nossas dicas, procurando psicólogo, procurando psiquiatra, ou até mesmo uma delegacia, para verificar, comprovar e poder procurar uma ajuda. Estamos atendendo cada vez mais casos de relações abusivas. E isso é uma preocupação que nós temos, né? E que muitas pessoas têm. Pessoas que não sabem como pedir ajuda, pessoas que não sabem onde ir, que não têm a instrução que nós, né, nós temos ou não, né? Então, por isso que é muito importante. Então tá, pessoal, se vocês notarem de alguma forma que vocês estão sofrendo com esse tipo de violência, com esse tipo de abuso, né, doméstico em casa, né? Porque é a mulher que fica em casa, que de certa forma, né, recebe um marido, ou recebe um filho, ou até mesmo, como o Paulinho falou, no serviço, né, você sofre vários tipos de abuso, né? Então, se você tá sofrendo com isso, comenta com alguém, não precisa ter vergonha, porque às vezes a vergonha mata. Porque se você não comentar com alguém, um exemplo, se você tem um esposo abusivo, né, você acaba entrando numa depressão, e quando eu falo mata, não é o esposo que vai te matar, é você que vai se matar sozinha, entrando numa depressão, né? Às vezes, muitas vezes por vergonha de falar com o pai, com a mãe ou com um amigo, você acaba a si próprio tirando a sua vida, né? Então procura ajuda. Não fica esperando o pior acontecer para buscar ajuda, né? Olha pro teu lado, vê quem tá ali, estende a mão, pede ajuda, não tenha vergonha, tá? Não deixe isso comprometer a sua vida, a sua felicidade ou até mesmo a felicidade da sua família, certo?